Fala pessoal, conteúdo 68, esse é o segundo conteúdo dos 4 módulos desse mini curso de autoconhecimento. A ferramenta que eu estou usando aqui é o MBTI, uma ferramenta muito rica, eu já usei 4 vezes e para mim foi sensacional. Eu vou explicar toda essa ferramenta, e essa ferramenta existe uma ferramenta completa. Não é uma ferramenta da internet que vai te ajudar, vai te dar um direcionamento, mas muito raso do que o potencial dessa ferramenta tem. Eu não tenho nada a ver, não vendo essa ferramenta, eu uso essa ferramenta através de um fornecedor no Brasil e eu fomento isso com as pessoas que fazem os meus cursos, os meus treinamentos, quando elas desejam assim fazer. Beleza? Antes de começar, pedidinho mais do que tradicional, entre, por favor, se inscreve no canal, deixe seu like, me ajude a divulgar, compartilhe com quem você acha que é interessante esse conteúdo, me ajude a divulgar esse conteúdo e fortalecer o meu canal cada vez mais. Eu agradeço muito e acredito muito nesse processo de informações. Então, conteúdo 68. A gente vai falar sobre uma dicotomia, sobre como eu capturo as informações, como é que eu lido com as informações. Se eu sou mais dados e fatos, sensação, eu preciso ver, ter a sensação de entender aquilo, é um processo que eu vejo, preciso ver para crer, ou processo de intuição, teorias, possibilidades, conceitos, algo que não é tão palpável assim, não consegue ser palpável, são ideias e processo. Essas duas vertentes, as duas partes da dicotomia são muito importantes para a gente entender como lidar com as pessoas, principalmente no âmbito profissional. Existem pessoas que precisam dados e fatos. Elas chegam com argumentos lógicos e fazem, não, tá aqui ó, 1 mais 1 é 2, acabou. É fato aqui ó, tá escrito aqui ó, tá escrito aqui no processo, tem que ser assim. Ele é muito binário, muito tradicional, muito voltado ao que está no script, que está escrito, é o by the book, normalmente, é o by the book. As suas regras são bem delimitadas e ele segue as regras. O outro é a intuição, possibilidades, teorias, questões que podem trazer inovação. E trazem inovação. São questões que são conexões com possibilidades, algo que não está muito real, que para quem é sensação não consegue enxergar. Aí você imagina numa reunião, as pessoas trocando lá o seu brainstorm, tocando toró de palpite, né, para entender ideias, todo mundo gerando ideias, provocando essas coisas. E aí as pessoas, não, porque olha, a matéria diz isso, isso e isso, não, a conta faz assim, 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 assim que funciona, essa é a lógica, essa é a regra. Esse é o sensação. O intuição, mas e se a gente fizesse isso? Aí o pessoal da sensação olha assim, o que esse cara fumou hoje? Quem tá falando isso? Aí o pessoal da sensação fala, o pessoal da intuição fala pro pessoal da sensação, vocês são muito materialistas, você só vê em processos, coisas, números, essas coisas. Não, você tem que entender, o universo é muito mais amplo. Então fica essa questão. Os dois são importantes. Quem inova mais? Intuição. Intuição inova muito mais, porque traz elementos novos. A questão da sensação é sempre repetir o que está pré-escrito, pré-estabelecido. Então ele se norteia por questões já vivenciadas e reais, práticas, exemplos reais vividos, resultados reais. O intuição, teorias possíveis. Vamos fazer agora diferente. Não, agora a gente não vem mais aqui. É isso. Inovação precisa dos dois. A gente não pode esquecer o retrovisor. O retrovisor mostra muita questão que já foi aprendida. A gente aprendeu muitas coisas sobre o passado, mas a gente não pode deixar de olhar para frente. Já dizia algumas frases de internet falando que o retrovisor ele é menor que o para-brisa. Ele é importante para olhar, para entender o que está vindo ali, né, o que já aconteceu, mas muito se olha para frente. Então, a junção dessas duas características de pessoas é muito importante. Então, se você tem uma equipe ou trabalha com pessoas que vê, e se a gente fizesse isso? Esse cara é muito bom. Provocar esse cara é trazer para a realidade. Então, a conexão das duas são complementares e ajudam na construção de processos melhores, na evolução das coisas.
Se eu ficar só preso ao retrovisor, eu tenho pouca evolução, ou quase nenhuma. Se eu olhar só para a intuição, eu vou ter muito erro, porque eu vou ignorar o que já aconteceu. Então, como é que eu consigo conectar essas duas coisas? Como líder, é importante você olhar para essas questões e trazer elementos importantes. Não existe o certo e o errado. A soma dos dois, ela é muito importante. Se eu só dados e fatos, só quero ver para crer, eu tenho muito problema com quem quer intuir. Quem quer fazer intuição, quem quer falar sobre conceitos, teorias, possibilidades. Se eu sou teorias e possibilidades, me incomoda muito quem só mostra dados. Olha, mas olha aqui, ó, aconteceu, mas aconteceu, agora não acontece mais. Aquela questão, sempre foi assim, vai ser assim. Não, isso aqui já era, não acontece mais assim, é diferente. Só que um ensina o outro. Quanto mais a gente conectar essas duas pessoas, quanto mais a gente conectar essas duas preferências, melhor para a equipe. A diferença entre as pessoas soma. É um potencial maior de criatividade do que pessoas muito parecidas. Se eu pego só pessoas que são sensação, só gostam de sensação extrema, e ignoram a intuição, elas criam e inovam menos. Se eu pegar só gente que processa inovação através da intuição, teorias, possibilidades, não vai ter. Vai ter muito erro e não vai ter muita solidez no que vai fazer. Então, conecte as duas pessoas. Conecte essas duas preferências. Além disso, a gente tem 5 facetas que descrevem cada uma dessas preferências. Sensação ou intuição. Para quem é sensação, a pessoa é concreta, totalmente realista, é prática, empírica e tradicional. Quem é intuição, ele volta para um lado mais abstrato, mais imaginativo, mais conceitual, mais teórico e mais original. Essas são as diferenças. Tá bom, falando cada uma delas, quem é concreto na sensação, como é que ele percebe o mundo? Como é que ele se concentra? Através de dados concretos. Está aqui, ó. Eu preciso ver para crer. O outro, a intuição, ele é abstrato, ele percebe o mundo de forma diferente. Ele tenta fazer analogias sem conexão, sem ver dados e fatos. O que é concreto para ele não é pouco importante. Ele vai tentar criar e usar essa abstração dele para trazer novas possibilidades. Quem é sensação, ele é muito realista. Ele usa o bom senso. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem é intuição, ele é mais imaginativo. Ele é o que eu posso imaginar? O que eu posso trazer de novo? Qual é o contexto que eu trago diferente desse comum que está nesse bom senso comum? Eu vou trazer algo diferente. Outra faceta, o sensação ele é prático. Ele aplica as informações. Prático, está aqui, ó. A regra é essa, vamos aplicar aqui, a fórmula dessa, aplicou e pronto. O outro, ele explora conceitos, ele é conceitual. Ele traz conceitos diferentes, tenta explorar conceitos, trazer questões diferentes daquela prática que é só aplicar informações, replicar informações. Outro elemento importante é que o sensação ele é empírico. Os tipos de informação que ele confia, ele vai lá, é o tipo de informação que ele quer e pronto. Esse é o tipo de informação que ele confia. O outro, ele é teórico. Ele faz teorias, possibilidades. Ele traz elementos diferentes daquele que é de sensação. E por último, um é tradicional, no caso da sensação, é o significado, a tradição, o valor das tradições valem muito. O outro é original, é o novo, originalidade, traz elementos diferentes. Não se importa com o valor das tradições, ele traz elementos diferentes. É o que a gente está vivenciando muito hoje em tecnologias. Então, os dois são importantes? São. Quer usar esse conceito para entender mais o seu processo e usar um pouco do outro, aceitar melhor o outro, entender como é o outro? Ótimo. Quanto mais a gente consegue conectar essas duas partes da dicotomia, mais amplo a gente fica e melhora todos os nossos processos de relacionamento entre as pessoas. A gente aceita mais as diferenças. Se eu ficar isolado somente na minha preferência e ignorar que existe uma outra, eu estou sendo radical
e não vai me funcionar de nada. Eu vou continuar incomodando as outras pessoas e sendo incomodado por elas. Não existe o certo e errado. Não existe o certo e errado. Eu sou extrovertido na primeira e sensação na segunda. Então, eu sou uma pessoa extrovertida, como eu falei lá no exemplo, e sou uma pessoa de dados e fatos. Eu gosto de pegar, gosto de ver, gosto de testar. Eu me conforto com os testes. Hoje eu lido muito com o processo de inovação, com certeza, mas eu aprendi a lidar ao longo do tempo. Eu entendi que o processo de ser abstrato, imaginativo, conceitual, teórico, original, já me agrada muito mais do que me agradava antes. Então eu começo a migrar. O que acontece nessas facetas é que eu posso ter uma preferência forte, sensação, mas eu já tenho muitas preferências entre alguma das facetas do lado oposto à minha preferência. Isso é muito legal. Isso a ferramenta traz para você entender como você se diferencia das outras pessoas. E aí a ferramenta vai te mostrar aquelas preferências extremas que você tem, que você realmente praticamente ignora a outra parte da dicotomia, para você trabalhar elas e te dar dicas para você trabalhar elas. Mas eu preciso saber qual é essa minha preferência. Se eu não souber essa preferência, eu tenho um problema. E esse problema vai gerar questões para as outras pessoas e vou me incomodar com as outras pessoas. E a gente fica trocando emprego, fazendo diferenças, desligando pessoas, mudando pessoas de posição, porque a gente não se adapta com elas. Porque a gente não aceita isso. E a decisão é nossa. A gente tem que decidir isso. Então, essas facetas mostram como é que a gente faz o entendimento das informações. Se eu sou a sensação, se eu sou a intuição. A soma dos dois é importante. Se você conhecer o potencial das duas, por mais que você prefira uma de fato e vai continuar preferindo o resto da sua vida, o que vai diminuir e aumentar é o quanto você prefere essa em relação à outra. Quanto mais você entende a outra, mais fácil fica você lidar com as pessoas e mostrar processos diferenciados. Quantas vezes eu vi pessoas discutindo sobre alguma solução e parece que só uma pessoa tem potencial para resolver, e na verdade não é. A outra não teve oportunidade de trazer conceitos diferentes porque o bom senso não prevalecia, porque o valor das tradições era muito importante, porque o histórico no retrovisor era muito mais importante do que olhar e o risco assumido. Muitas pessoas também deixam de assumir os riscos por medo das consequências e acabam se limitando a sempre olhar pelo retrovisor, sempre olhar para o processo como ele já foi feito, como é a prática, dados e fatos, está ali, ó, é para ver, é para crer, funcionou uma vez, vai funcionar de novo, e eu acabo não considerando oportunidades de melhoria futura. Então, esse conteúdo 68, ele trouxe alguns elementos importantes para a gente diferenciar qual é a nossa preferência em relação à sensação, se a gente repara e confia em fatos, detalhes e realidades presentes, ou se a gente prefere a intuição, se a gente valoriza e confia nas inter-relações, nas teorias e possibilidades futuras. Beleza? Então, esse é o conteúdo 68. A gente falou sobre a segunda dicotomia, que é como é que eu pego as informações, como é que eu lido e capturo as informações para entender e tomar minhas decisões. Beleza? Então, muito obrigado. Nos vemos no conteúdo 69, que nós vamos falar sobre a terceira dicotomia, que é como eu tomo decisão. Antes de acabar, por favor, se inscreve, dê um like, me ajude a divulgar, compartilhe, faça a maior interação possível que você puder para ajudar esse canal a evoluir cada vez mais. Muito obrigado e até o conteúdo 69.